Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica e dando continuidade ao estudo do diodo Zener. Nas aulas anteriores nós tratamos do assunto do Zener, falamos do seu símbolo, falamos do seu funcionamento, fizemos algumas análises com circuitos utilizando o Zener, seja ele apenas em série, seja ele no circuito misto. E hoje nós vamos tratar os projetos utilizando o diodo Zener. Como que nós fazemos para utilizar o diodo Zener numa solução de um determinado projeto. Então você tem uma determinada necessidade e quando que você vai utilizar então o diodo Zener para suprir essa necessidade. Uma aplicação prática do diodo Zener é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre os projetos envolvendo o diodo Zener, eu quero te convidar para uma rápida revisão e também para a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos para a nossa revisão. Legal, então pessoal, revendo o que nós estudamos a respeito do diodo Zener, e tem uma grande gama aí de circuitos que nós vimos, tanto em série quanto circuito misto. Então, dando uma olhada aí no que nós já vimos, nós temos o seguinte, nós vimos, por exemplo, na aula passada, circuitos como esse, onde você tem uma fonte, você tem um resistor em série sempre, você precisa de um resistor em série com o diodo Zener. Aí você tem um diodo Zener e em paralelo você tem algo, tá? Até então era um resistor. A partir da aula de hoje, esse algo que vai estar em paralelo com o diodo Zener vai ser algo que eu quero abaixar a tensão. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então esse modelo que nós seguimos na aula passada, fonte, resistor em série com o Zener e juntamente em paralelo com o Zener um resistor, nós calculávamos aí, nos arriscávamos a calcular a tensão no Zener, a tensão nesse resistor que está em paralelo com o Zener, também a tensão no resistor que está em série com o Zener e as três correntes, tanto a corrente no resistor que está em série com o Zener, quanto a corrente no Zener e também a corrente que passa aí pelo resistor que está em paralelo com o diodo Zener. E aí a nossa principal dinâmica, nesse caso aqui, era encontrar a tensão no Zener, se é um Zener de 12 volts, muitas vezes eu já falava para você qual que era a tensão do diodo Zener, muitas vezes você precisava encontrar esse valor de tensão porque eu te dava o código, Então aí, a gente nesse caso tem qual é o valor da tensão do diodo Zener, já é de 12 volts, isso significa que a tensão nele então vai ser de 12 volts. Como eu tenho um resistor, esse resistor está em paralelo com o diodo Zener, esse R2 aqui, então a tensão nele vai ser a mesma tensão que a tensão no diodo Zener. Vai ser também uma tensão de 12 volts, porque eles estão em paralelo. Esse resistor está em paralelo com o diodo Zener. Se o diodo Zener tem 12, esse resistor também vai ter 12 volts, tá? E aí vai sobrar o que para esse R1, para esse resistor que está em série? A sobra vai ser justamente os 5 volts, Então aqui eu perdi no paralelo 12 volts, para 17 faltam 5 nesse resistor que está em série, tanto com o Zener quanto com esse R2, ou seja, ele está em série com esse paralelo aqui, sobraram os 5 volts, respeitando então as quedas, tanto no circuito paralelo a tensão é a mesma, e aí no circuito série você tem o resistor ficando com a tensão que sobra, porque a soma dos dois tem que dar a tensão da fonte, e aqui de fato 5 mais 12 vai ser igual a 17. Bom, e aí a partir daí nós conseguimos aplicar a lei de Ohm tanto aqui, para achar o nosso IR1, como também aqui para achar o IR2. Então aqui para achar o IR1, que é a corrente que passa no resistor 1, nós pegamos 5 volts e dividimos por 620 ohms. Então 5 volts dividido por 620,
isso vai ser igual a 8,06 mA. E a corrente que passa aqui no resistor 1, né, que por sinal é justamente a corrente total, né? O IR1 é a corrente total, porque é a corrente que está saindo aqui também da fonte. Essa corrente ela vai chegar aqui nesse nó, né, e ela vai se dividir, uma parte vai para o Zener e uma parte vai aqui para esse R2. Dá para a gente achar a corrente no R2, né, que é o nosso IR2. Essa corrente ela vai ser os 12 volts aqui de tensão dividido pelos 10K. E aqui eu te alerto o seguinte, são 10 quiloohms. Né? 10 quiloohms, pessoal, você não vai colocar o 10 aqui, porque esse quilo tem o peso de 10 elevado à terceira. Na verdade, isso aqui é um 10.000, né? Porque o quilo é 10 à terceira, o quilo é 1000. Então, 12 dividido por 10.000, e aí na calculadora você pode fazer 12 dividido por 10.000 ou 12 dividido por 10 vezes 10 expoente à terceira, né? 10exp3, né? Que seria então o quilo. Se você tem dúvidas nessa parte do uso da calculadora, eu fiz um vídeo e deixei no grupo de WhatsApp para que você veja aí as principais dúvidas que o pessoal tem tido a respeito de calculadora. Vale a pena ver, é um vídeo curto e lá eu ensino como que você faz o quilo na calculadora, como você faz o milha através de exercícios práticos, exercícios que nós temos feito aqui também durante as aulas, tá? Então, se você ainda tem dúvida com relação ao uso da calculadora, veja esse vídeo, é um vídeo muito interessante, é um vídeo curto de 12 minutos, eu ensino tanto você a fazer as contas utilizando a calculadora, como também fazer as contas utilizando uma calculadora científica via aplicativo, tá? Lembrando que para fazer esse tipo de cálculo, tem que ser calculadora científica, ou fisicamente, ou através de um aplicativo, tá? Bom, então voltando aqui, né, 12 dividido por 10 vezes 10 à terceira, né, 12 dividido por 10.000 vai ser igual a 1,2 mA. Então essa é a corrente que vai passar aqui no R2. Bom, então por lei de Ohm, né, eu consegui encontrar as duas correntes, né, consegui encontrar tanto o IR1 quanto encontrar o IR2. Agora eu preciso achar essa corrente aqui, que vai descer pelo Zener, né? A corrente no diodo Zener. E a gente sabe que essa corrente aqui, o IR1, ele vai chegar nesse determinado ponto e ela vai se dividir, né? Porque aqui eu tenho um circuito paralelo. Ela chega nesse ponto, ela se divide. Uma parte vem para o Zener e a outra parte vai para o R2. Então eu sei que essa corrente ela é a soma da corrente no diodo Zener mais a corrente no resistor 2. Então eu vou escrever isso, né, fazendo assim, ó, o IR1 é igual ao ID mais o IR2. Ó, essa aqui é a corrente total e ela vai se dividir. Então imagina que eu tenho aqui 8, né, se vem 1 para cá, o resto vai vir para cá. Então dessa forma, a gente consegue dizer o seguinte, que 8,06 mA é igual a corrente no diodo mais 1,2 mA, né, porque essa corrente aqui é a soma dessa mais essa. Aqui a gente já viu, né, na nossa primeira aula eu quero isolar, né, a minha incógnita, né, então eu vou isolar a minha corrente no diodo Zener, né, então eu vou pegar esse mais 1,2 que está desse lado, vou passar para o outro lado, né, só que quando eu passo eu troco o sinal dele, então fica 8,06 menos, né, eu tinha mais 1,2 mA, passa para o outro lado como menos 1,2 mA. Essa é a corrente no diodo Zener, tá? Aliás, essa questão de você isolar as variáveis, nós vimos isso logo na nossa primeira aula, né? na parte de revisão de matemática. Então, também se você tem dúvida como você faz para isolar, volta lá na nossa primeira aula. Bom, e voltando aqui então no exercício, né, esse 8,06 menos esse 1,2 eu vou agrupar, né, eu vou fazer essa conta. Fazendo essa conta, né, 8,06 menos 1,2 mA, né, os dois estão em mA, isso vai ser igual então a 6,86 mA. É a corrente que vai descer aqui no diodo. Então eu vim com 8,06, chegou aqui nesse ponto que nós chamamos de nó, veio 1,2 aqui para o meu IR2 e para cá desceu 6,86. Pode ver se você somar essa corrente aqui, ó, 6,86 mA mais 1,2 mA vai dar justamente
os 8,06 mA, que é a corrente que está chegando. Então, a corrente que chega num determinado nó é igual à soma das correntes que saem desse nó, né? Então, a corrente que chega é igual à soma das correntes que saem, né? É isso que acontece exatamente num circuito paralelo, tá? Bom, e aí então a gente viu as formas que nós temos para colocar então dessa forma a análise, né, do nosso circuito, utilizando essa forma aqui. Então, basicamente na aula passada nós trabalhamos com esse tipo de circuito, e na aula passada também eu deixei para vocês um exercício, né, muito parecido com esse tipo que eu usei na revisão, para validação da sua presença. Então, eu vou fazer a correção desse exercício, tá, para que você verifique se você acertou. Eu tinha aqui um circuito, né, aqui uma fonte de 20 volts, eu tinha um resistor de 470 ohms, um Zener de 9,1 volts e um R2 de 1K. E aí eu pedia para você alguns parâmetros, né? Basicamente as tensões e as correntes sobre esses componentes. Então vamos usar esse cálculo, né? Começando aqui com a tensão no diodo Zener, né? Se ele é um Zener de 9,1 volts, a tensão nele vai ser de 9,1. Como eu tenho aqui um R2 em paralelo, a tensão do R2, do nosso VR2, vai ser também 9,1 volts. Né? E aí eu perdi 9,1 nesse paralelo. O que vai sobrar para esse resistor R1? A diferença da fonte. Então a fonte menos esses 9,1 é o que vai sobrar nesse resistor 1 aqui. Então a tensão vai ser de 10,9 volts. Tá? Então achei as três tensões, né? As tensões até que não são difíceis. Eu vou agora achar a corrente, né? Então a corrente no resistor 1 vou aplicar a lei de Ohm, né? Nesse caso vou fazer o quê? O meu IR1 vai ser 10,9 dividido por 470 ohms. Jogo isso na calculadora, 10,9 dividido por 470 ohms, isso vai ser igual então a 23,19 vezes 10 a menos 3, né? Aperta engenharia se esse valor estiver menor, não estiver entre 1 e 999, você aperta engenharia, vai dar 23,19 vezes 10 a menos 3, e nós sabemos que o 10 a menos 3 é justamente o mili, então fica 23,19 miliampere. Esse é o meu IR1, é a corrente no resistor 1. Essa corrente ela vai chegar nesse ponto, ela vai se dividir, mas eu consigo saber qual é a corrente aqui que vai passar pelo meu R2. E essa corrente vai passar pelo meu R2, eu vou achar fazendo o quê? Aplicando lei de Ohm, também fazendo a tensão no resistor 2 dividido pela resistência do resistor 2, que é justamente quem? Os 9,1 dividido pelo 1K, né? Só que eu sei que esse 1K, na verdade, é 1 vezes 10 a terceira, ou seja, ele é o 1000, né? Então fica 9,1 dividido por 1000, ou 1 exp a terceira. 9,1 dividido por 1000, então é 9,1 miliampere. Então essa corrente aqui no resistor, né, no resistor 2, é de 9,1 miliampere. Agora falta a gente achar a corrente nesse Zener, tá? O exercício não pedia, tá? Nesse exercício eu não pedia a corrente no diodo Zener, tá? Mas apenas para a gente praticar, e se você fez não tem problema, apenas para praticarmos eu vou achar a corrente no diodo, tá? Mas se você pegar ali no exercício eu não peço a corrente no diodo. Mas vamos lá, vamos achar a corrente aqui no diodo. Eu sei que se eu estou chegando com 23,19 miliampere e ela vai se dividir entre corrente no diodo Zener e corrente no resistor 2, então eu sei que o meu IR1, na verdade, ele é o quê? A corrente no meu diodo, essa corrente no diodo mais a corrente no resistor 2. Então eu sei que o meu IR1 é 23,19 miliampere e ela vai ser igual à corrente no diodo mais os 9,1, tá? Ah, professor, eu fiz direto, eu fiz já 23,19 menos 9,1, tá certo? Tá, você vai chegar no mesmo valor. Vou passar esse 9,1 para o outro lado, né, e vou trocar o sinal.
Então vai ficar 23,19 menos 9,1 mA. Essa é a corrente no diodo. Eu vou agrupar então esse 23,19 mA menos os 9,1 e vou achar a corrente no diodo, que vai ser então igual a 14,09 mA. E essa é a corrente no diodo Zener, essa corrente aqui, ó, que vai descer. Então esses 23,19, eles vão chegar nesse nó, nesse ponto aqui de separação das correntes, e vai se dividir 19,09 para o diodo Zener e 9,1 mA para esse R2, para esse resistor 2 aqui, resistor de 1K. Tanto é que se você somar 9,1 mA mais 14,09, você vai chegar nos 23,19 mA. Tá? Então tá aí esse exercício que nós deixamos para validação da sua presença. Então, assim, só para a gente fechar, né, os resultados que você deveria ter encontrado são esses. Ó. A tensão no Zener ela é de 12 volts, a tensão no resistor 1 de 10,9 volts, a tensão no resistor 2 também de 12 volts, né, porque está em paralelo com o Zener. Nunca, se eu tenho um paralelo, as tensões vão ser diferentes, elas vão ser sempre iguais. A corrente no resistor 1, 23,19 mA, e a corrente no resistor 2, 9,1 mA, é o que eu tinha pedido desse exercício. Como eu falei, eu não tinha pedido a corrente no Zener, embora eu calculei aqui com vocês para a gente rever aí o conceito, né, da corrente se dividindo num circuito paralelo. Certo, pessoal? Então tá aí, essa é a revisão, fizemos a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença, tá? Espero que você tenha acertado. Se você não acertou, verifique o seu erro, verifique onde você falhou na hora de fazer o exercício e corrija, né? O importante é que você aprenda, inclusive, com os seus erros. Legal, então, pessoal, vamos agora ao tema da nossa aula de hoje. E aí, então, pessoal, o tema da nossa aula é projetos utilizando o diodo Zener, né? E os projetos utilizando o diodo Zener, então, nós vamos abordar como que nós vamos utilizar o diodo Zener, né? Esse tipo de componente que nós estudamos, cujo símbolo é esse, né? Nós vimos lá na prática, ele tem um positivo e um negativo. O negativo tem a parte ele tem a marca preta, né? E aí a gente vai estudar como que nós vamos fazer aí para utilizar o diodo Zener como um regulador de tensão, tá? O nosso foco nessa aula é a aplicação do diodo Zener como um regulador de tensão. Bom, e aí eu já dei detalhes, né, do uso do Zener como um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito que tem como objetivo abaixar a tensão, né? E nós vimos que o diodo Zener, quando ele trabalha polarizado reversamente, ele tem essa característica de ficar com a tensão da sua tensão de Zener, né? Então, se eu coloco uma carga em paralelo com ele, essa carga ela vai usufruir dessa tensão menor do que a fonte, e aí quando eu quero abaixar a tensão da fonte, nós utilizamos então um diodo Zener, tá? Bom, e aí, só revendo, né, aproveitando e revendo alguns parâmetros do diodo Zener, nós sabemos que ele polarizado diretamente tem uma queda de 0,7 volts, mas nós não vamos utilizá-lo diretamente, tá? A aplicação do Zener, o uso do Zener é sempre polarizado reversamente, então não faz sentido você colocar um Zener polarizado diretamente. Depois nós vimos também que a tensão de Zener, você tem lá uma tabela, né? E essa tabela ela vai te mostrar, né, qual é a tensão do diodo Zener. Então, baseado nas informações dessa tabela, né, como essa daqui, ó, essa é a tabela que eu mandei para vocês, deixei lá na plataforma e também mandei no grupo de WhatsApp. Olha, essa tabela ela diz para nós, ela vai relacionar então um código com a tensão de Zener, tá? Então aí a gente tem lá valores que vão estar oscilando, né? Esses valores que vão estar vão desde 3,6 volts, né,
até 100 volts, né? Então, de acordo com a tabela, você vai ter lá a tensão de Zener, que vai depender do código do diodo. Depois nós temos o IZ máximo, né, que é a máxima corrente que o Zener suporta, e hoje esse parâmetro ele vai ser muito importante. A gente até agora não usou o parâmetro IZ máximo, embora a gente tenha visto lá se o diodo queima ou não, mas se eu passar da tensão máxima do Zener, né, se eu superar o valor do IZ máximo, esse diodo Zener ele vai acabar queimando. Então eu não posso superar o IZ máximo de um diodo, tá? Então por isso que eu tenho que respeitar, assim como a corrente máxima no LED, né? A gente não podia passar a corrente de 20 mA no LED, porque senão esse LED iria queimar, né? Então, para que ele não queime, da mesma forma, o diodo Zener, para que ele não queime, eu tenho que respeitar também o valor do IZ máximo dele. Então, o IZ máximo é a máxima corrente que o Zener suporta, né? A máxima corrente que ele suporta é o IZ máximo. E aí na tabela, né, esse IZ máximo na tabela, ele é descrito, né, nessa coluna. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó. Essa coluna aqui mostra para nós qual é o IZ máximo, tá? Estou recordando com vocês algumas coisas que nós vimos aí ao longo das primeiras explicações a respeito do diodo Zener, quando eu apresentei para vocês a tabela. Então, atenção, você tem aqui a tensão do Zener, né? E você tem aqui o IZ máximo. Então, o código, a tensão de Zener e o Z máximo. Dessa tabela é o que importa para nós, tá? Não importa mais nada, essas outras colunas, elas não vão ter importância. Então, eu tenho um código, qual é a tensão de Zener dele e a máxima corrente que ele suporta. Então, essa máxima corrente que ele suporta é o nosso IZ máximo, e ele também tem uma mínima corrente que ele precisa passar pelo Zener para que ele possa regular tensão. Então, para que ele possa regular tensão, para que ele funcione como regulador de tensão, né, para que ele possa abaixar a tensão, né, respeitando a sua tensão de Zener, tem que passar uma mínima corrente por ele. Essa mínima corrente é o IZ mínimo. Então, a corrente que vai passar pelo Zener tem que estar entre o IZ mínimo e o IZ máximo. Só fazendo uma analogia, a mesma coisa acontecia com o LED, só que eu não chamava de IZ mínimo e IZ máximo. Você tinha a mínima corrente que tinha que passar pelo LED para que ele acendesse completamente e a máxima corrente que poderia passar pelo LED para que ele não queimasse, ou para que ele não se danificasse, ou para que ele não tivesse a sua vida útil encurtada. Então, assim como o LED tinha que trabalhar entre 10 e 20 mA, o diodo Zener também tem ali uma faixa que ele tem que trabalhar, que é entre o IZ mínimo e o IZ máximo. O detalhe é que não é um valor fixo, né, esse Z mínimo e esse Z máximo. Então nós temos lá a informação na tabela, né? Eu tenho lá qual é o diodo Zener que eu estou trabalhando. Uma vez que eu sei qual é esse diodo Zener, eu sei qual é o meu IZ máximo olhando na tabela. E eu vou saber o meu IZ mínimo pegando o valor do meu IZ máximo e dividindo por 10. Então quando eu pego o meu IZ máximo e divido por 10... então eu tenho o valor do meu IZ mínimo. Então eu sei qual é a faixa que eu tenho que trabalhar com o meu diodo Zener. Então ele tem que estar entre o mínimo e o máximo para que ele possa então funcionar normalmente, certo? Então, pessoal, dessa forma fica um funcionamento parecido com o do LED, só que sem valores representativos, né? Como o LED ele é de 10 mili a 20 mA. O Zener não. É entre o IZ mínimo e o IZ máximo. Então, como a gente vê aqui, então, o IZ mínimo é a mínima corrente que precisa passar pelo Zener para que ele possa regular tensão. Vamos dar uma olhada, né, nesse funcionamento então, do nosso diodo Zener, como que seria então um projeto, né, e como a gente aplicaria isso através de um projeto com o diodo Zener. Vamos imaginar então que inicialmente eu tenho o seguinte, olha, eu tenho aqui uma determinada carga que precisa ser alimentada com 12 volts e a corrente que vai circular por ela, né, quando ela for alimentada com 12 volts, né, como está aqui, essa corrente vai ser de 100 mA. Então, quando eu falo que uma carga ela é de 12 volts 100 mA, significa o seguinte, que ela tem que ser alimentada com 12 volts para que a corrente que passe por ela seja de 100 mA.
Então, se eu tiver uma fonte de 12 volts para ela, perfeito, né? Já está resolvido. Agora, nem sempre nós vamos ter isso, né? Muitas vezes nós vamos ter uma fonte de 12 volts para alimentar ela, né? Então, muitas vezes nós vamos precisar fazer uma adaptação, né? E essa adaptação que nós vamos precisar fazer é uma adaptação justamente para que você possa ter o seu diodo Zener funcionando ali como uma espécie de regulador de tensão, que é o que nós temos falado. Então, nesse caso, né, nesse caso do diodo Zener, o que nós vamos fazer é o seguinte, olha, dando uma olhada aqui na tela, eu representei a fonte de 17 volts, uma fonte de 17 volts, que é a fonte que eu tenho. Não é a fonte apropriada para essa carga aqui. Essa carga ela tem que ser alimentada com 12 volts, para que passe por ela uma corrente de 100 mA. Que é a corrente que a gente chama de que é a corrente que ele vai puxar, né? A carga vai puxar uma corrente de 100 mA. Então ela puxa uma corrente de 100 mA se alimentada com 12 volts. Só que aqui, por que eu coloquei uma bateria, né? Coloquei aqui uma fonte de 17 volts? Porque eu não tenho a fonte de 12 volts. Porém, que se eu ligar, né, essa fonte nessa carga, eu vou queimar essa carga, né? Ela vai queimar. Então, por quê? Porque o máximo que ela pode ser alimentada, ela tem que ser alimentada com 12 volts e a minha fonte é de 17. E aí que nós vamos usar o diodo Zener, né? É aí que vai a aplicação do Zener na eletrônica, né? Quando eu quero abaixar a tensão. Então, qual é o meu problema aqui? Eu tenho uma fonte mais alta do que eu preciso. Então, sempre quando você tiver essa necessidade de abaixar a tensão da fonte, ou seja, você tem uma tensão mais alta e você quer alimentar algo que precisa de uma tensão mais baixa, é aí que vai entrar a aplicação do diodo Zener, que é o que a gente está estudando nessa aula. Então, como que eu faço para abaixar essa tensão? Passar de 17 para 12, nesse caso aqui do nosso exemplo, tá? Bom, primeiro o que eu vou fazer? Se eu quero abaixar para 12 volts, eu vou vir aqui e vou colocar um diodo Zener de 12 volts, né? E vou ligar nessa carga. E aí, na hora que eu vou escolher esse diodo Zener, né, eu preciso ir lá na tabela, né, e verificar qual é o diodo Zener, né, justamente o diodo Zener. Vou lá na tabela e vou ver qual é o diodo Zener que me dá uma tensão de Zener de 12 volts. E aí eu percebo aqui, né, que esse diodo Zener ele é o 1N4742. Então esse é um pré-requisito, né, para você definir qual é o código do Zener, né? Você vai escolher ele baseado na sua tensão de Zener. Então, qual a tensão de Zener que eu preciso que ele tenha? 12 volts. Então eu vou escolher 1N4742. Uma vez que eu escolhi o meu diodo Zener, eu vou trabalhar com os parâmetros dele. Qual o outro parâmetro que eu sei que ele tem aqui? Aqui eu sei que ele tem um IZ máximo de 76 mA. Então, se eu sei que ele tem um IZ máximo de 76 mA, eu vou trabalhar com essa informação. Eu sei a partir de agora, então, que a minha tensão de Zener ela é uma tensão de Zener de 12 volts, porque eu escolhi um diodo com um código que me fornece uma tensão de Zener de 12 volts. Vou ligar ele aqui na minha carga, né, para que eu tenha 12 volts. Então está escolhido aí qual é o meu diodo Zener. Bom, fiz isso, então vou fazer essa conexão aqui. Só que imagina o seguinte, eu tenho 12 volts aqui, né, no meu Zener, vou ter 12 volts na minha carga, só que eu coloquei a minha fonte em paralelo. Né, e não pode. Por quê? Porque para onde que vai o resto? Para onde vão os outros 5 volts, né, que estão sobrando? Então, nesse caso, eu vou precisar colocar um resistor em série. E aí, por isso que nós falamos que o diodo Zener sempre precisa ter um resistor em série, né? Muitas vezes a gente chama ele de RS, resistor em série. Por quê? Para que ele fique com a tensão que sobra, né, do diodo Zener. Então o diodo Zener vai ficar com 12, se a minha fonte é 17, ele vai ficar com 5 volts. Então eu tenho 12 aqui, vou garantir os 12 volts na minha carga, porque eles estão em paralelo, e é isso que eu queria, atendi já esse requisito. E aí,
para esse resistor que está em série sobram os 5 volts. Então aí, ó, perfeito, ó. Eu queria 12 volts na minha carga, coloquei um Zener de 12 e coloquei a carga em paralelo. Isso é importante, eu coloco a carga em paralelo com o diodo Zener. O que sobra vai para o resistor que está em série. Por isso que é importante esse resistor, senão, ó, sem ele não funcionaria então o meu circuito, tá? Então ele é extremamente importante. Quando eu ligo, né, essa minha carga ela vai consumir uma corrente de 100 mA, porque é especificado dela. A gente já está dizendo que que ela é uma carga, né, eu chamo de carga porque eu não quero definir se é um motor, se é um equipamento, o que quer que seja. Então eu chamo de carga. Ela precisa ser alimentada com 12 volts e quando alimentada com 12 volts ela consome uma corrente de 100 mA. Essa é uma informação a respeito da carga. E aí a gente tem, baseado nisso, eu preciso agora escolher o valor desse resistor, né? O fato desse resistor existir já faz com que ele fique com essa tensão que sobra. Mas eu preciso agora pensar em qual resistor eu vou utilizar, né? Por quê? Porque eu preciso garantir uma corrente aqui para o meu diodo Zener, né, nesse ponto aqui, que esteja entre o IZ mínimo e o IZ máximo. Então essa corrente que vai passar no diodo Zener, ela tem que estar entre o IZ mínimo e o IZ máximo. E a informação do meu IZ mínimo e IZ máximo eu vou tirar a partir da tabela do diodo Zener. Então é um N4742, um diodo Zener de 12 volts, eu sei que o meu IZ máximo ele é igual ele vai ser igual a 76, né? Esse valor que está aqui, 76 mA. Então, essa corrente aqui, né? Esse meu ID, a corrente no meu diodo, ela vai ter que estar, ela não pode ultrapassar esses meus 76 mA, que é justamente o meu IZ máximo, tá? Informação do datasheet, né? Da tabela do Zener. Então, o meu IZ máximo eu sei que é 76 mA. Com isso, eu já levanto o quê? A informação do meu IZ mínimo, que é o meu IZ máximo dividido por 10. Se o meu IZ máximo é 76, eu vou fazer 76 mA dividido por 10, isso vai dar 7,6 mA. Então, o meu IZ máximo é 76 mA e o meu IZ mínimo é 7,6 mA. O que eu tenho que fazer agora? Agora é uma parte importante do nosso exercício. Eu tenho que escolher um valor de corrente que esteja entre 7,6 mA e 76 mA. Essa é a corrente que vai passar onde? No diodo Zener. Essa corrente que tem que estar entre 7,6 mA e 76 mA é a corrente no diodo Zener. É ele que eu tenho que garantir que vai ter uma corrente maior do que o IZ mínimo e menor do que o IZ máximo. Então essa corrente aqui, o meu ID, tem que ser maior do que 7,6 mA e menor do que 76 mA. E aí é onde eu vou entrar escolhendo qual é a corrente que eu quero que passe. Tá? Então nesse caso, como tem que ser maior que 7,6 e menor que 76, eu posso escolher qualquer valor de corrente nessa faixa. Nesse caso aqui, para fazer esse exercício, eu vou escolher que passe pelo diodo Zener uma corrente de, por exemplo, 50 mA. Então, eu quero uma corrente de Zener de 50. Por que eu escolhi 50 e não 40, não 60, não 55? Ficou aí a meu critério, poderia ser qualquer um desses valores, desde que, então, esteja entre os 7,6 mA e os 76 mA. Pois bem, então está aí a minha corrente de Zener, 50 mA, e agora o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui e vou considerar então que a corrente do Zener ela vai ser de 50 mA. Então no diodo Zener eu quero que passe 50 mA. O que eu preciso achar, na verdade, é a corrente que vai passar por esse resistor. Por quê? Achando a corrente que vai passar pelo resistor, pelo nosso RS, eu consigo achar qual é o valor do resistor. Né? E esse vai ser o grande problema, né, do nosso, o grande desafio de se utilizar o Zener. Né? Qual resistor que eu tenho que colocar em série com ele? Porque vai variar de acordo com a carga, de acordo com o Zener que eu estiver utilizando. Então, nesse caso aqui, olha, se eu quero que no diodo eu tenha 50 mA
e eu quero que na carga eu tenha 100 mA, a corrente que passa por esse resistor, que passa pelo RS, é a minha corrente total. Então essa corrente aqui, que eu vou chamar de IR, por exemplo, ela vai ser o quê? A corrente no diodo Zener mais a corrente na minha carga. Eu vou somar essas duas correntes, porque é a corrente que vai passar por esse resistor que vai se dividir. Se eu quero que venha 50 para cá e 50 para cá, então a corrente no meu resistor vai ser o quê? 50 mA mais 100 mA. E 50 mA mais 100 mA vai me dar 150 mA. Então a corrente nesse resistor aqui vai ser de 150 mA. Então, beleza, se eu tenho a tensão e eu tenho a corrente, né, que vai ser 50 mais 100, então eu consigo achar o valor do meu resistor. Mas antes da gente achar o valor do resistor, deixa eu só reforçar o seguinte. Eu sei que a corrente que passa na minha carga é de 100 mA porque é dado do exemplo, é dado do exercício. A corrente no diodo Zener, 50 mA, eu quem escolhi, porque tinha que ser uma corrente entre 7,6 mA e 76 mA. Então eu escolhi 50 mA. Poderia ser outro valor nessa faixa entre 7,6 mA e 76 mA. E aí, baseado nessa decisão, eu vou escolher então uma corrente no resistor. Escolher não, né? Vou calcular a corrente no resistor que vai ser a soma dessas duas. Alguns falam assim, mas antes eu fazia essa menos essa, mas eu tinha corrente no resistor e eu queria achar a corrente no Zener. Agora eu tenho a corrente no Zener, tenho a corrente no resistor na carga, né, que está em paralela com o Zener, e eu quero achar justamente a corrente no resistor. Por isso que agora eu somo, e nos exercícios da aula passada eu subtraía. Eu subtraía porque eu tinha essa corrente e tinha essa corrente, então essa menos essa dá essa. E justamente, né, 150 mA menos 100 mA dá os 50. Mas como eu tenho a corrente no Zener e tenho a corrente nessa carga, eu somo as duas para achar a corrente que passa nesse resistor, que é a corrente total, né, a corrente que está saindo aqui do positivo da fonte. Então meu IR é 150 mA. De posse dessa informação, eu venho aqui e acho qual tem que ser o valor desse resistor. Então, o meu RS vai ser o quê? 5 volts dividido por 150 mili. Lembrando que esse 150 mili não é simplesmente 150. É 150 vezes 10 a menos 3. Na calculadora eu coloco 150 exp menos 3. Fazendo essa conta, eu acho um valor de resistor de 33,33 ohms. Esse então é o valor desse resistor que eu vou colocar aqui para que passe por ele uma corrente de 150, desça 50 mA aqui para esse diodo Zener e desça também 100 mA para essa minha carga que trabalha com 100 mA. Tá? Então, dessa forma aí está calculado o valor do resistor, está dimensionado o circuito, né, tudo certinho aí. Bom, a gente vai ver mais alguns exemplos, né, que eu preparei para vocês na nossa lousa digital, onde a gente pega aí alguns exemplos também, coloco mais 2 exemplos e também a gente vai fazer algumas pausas para que você possa fazer alguns exercícios. Então vamos dar uma olhada na nossa lousa digital. E no nosso primeiro exemplo, nós vamos fazer o projeto de um circuito que receba 24 volts de tensão e alimente um motor de 15 volts, que consome uma corrente de 200 mA. Então, como que ficaria esse circuito? Como que nós faríamos isso? Bom, primeiramente eu tenho uma tensão de 24 volts. O motor deve ser alimentado com 15 volts. Então existe uma incompatibilidade de tensão. Eu tenho mais tensão do que o motor suporta. Então eu tenho que abaixar essa tensão. E sempre quando eu tiver que abaixar, eu vou regular tensão. Se eu vou regular tensão, o diodo Zener ele é uma boa alternativa para isso. Então eu vou representar aqui a minha fonte de 24 volts. Que é a fonte que eu tenho à disposição.
E o meu motor, aqui o símbolo do motor, esse motor tem que ser alimentado com 15 volts. E o detalhe, quando eu alimento ele com 15 volts, ele vai consumir uma corrente de 200 mA. Essa é a especificação do motor. Então, eu tenho que pensar numa alternativa de abaixar a tensão de 24 para 15. Vamos pensar num diodo Zener que faça isso. Então, vou pegar a minha tabela de diodo Zener, eu vou observar aqui, eu tenho um N4744, um diodo Zener de 15 volts. Vou usar esse diodo Zener. Então, um N4744. Vou colocar aqui, então, um diodo Zener. Ele vai ficar reverso, né? Ele é um N4744. Beleza. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse 1N4744. A gente sabe que ele tem uma tensão de Zener de 15 volts. Beleza. Agora eu vou olhar o IZ máximo dele. Qual que é o IZ máximo do 1N4744? Está aqui, 1N4744. Ele tem um IZ máximo de 61 mA, né? O IZ máximo dele é um N4744, o IZ máximo de 61 mA. Então eu vou trabalhar com essa informação. Eu vou trabalhar aqui o IZ máximo dele é igual a 61 mA. Se eu sei que o IZ máximo dele é 61 mA, eu sei também que o IZ mínimo dele é igual a 61 mA dividido por 10. Então, vou fazer aqui, ó, 61 mA dividido por 10, porque é a fórmula, né, que nós vimos que o IZ mínimo é o IZ máximo dividido por 10. Isso vai dar 6,1 mA. Se você não quiser demonstrar a conta, você pode fazer direto e falar que o IZ mínimo é 6,1 mA. Então, beleza. Eu tenho essas informações do 1N4744. Então, agora eu vou fazer a conexão do meu circuito. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar o Zener em paralelo com o motor. Por quê? Porque eu sei que esse Zener ele tem uma tensão de Zener de 15 volts. Então ele vai ficar com 15 volts, o meu motor também vai ficar com 15 volts. Só que para conectar esse conjunto até a fonte, o que eu vou usar? Eu preciso de um resistor. Vou colocar aqui um resistor. E qual é a função desse resistor? Eu vou chamar esse resistor de RS. Esse resistor ele vai ter a função de ficar com a tensão que sobrar desse paralelo, porque eu vou querer 15 volts nesse paralelo, por isso que eu coloquei um N4744. Então ele vai ficar com a tensão que sobra. Então ele está ali para ficar exatamente com a tensão que sobrar, que é igual a 9 volts, ele vai ficar com os 9 volts, né? E eu vou ter 9 mais 15, 24. Primeira função, ficar com a tensão que sobra. E segunda função, controlar essa corrente aqui, ó. Por quê? Eu sei que a hora que eu ligar esse sistema, o motor ele vai consumir uma corrente. E essa corrente ela vai ser uma corrente de 200 mA. O motor vai puxar, vai consumir 200 mA. É uma característica dele. Ele vai consumir essa corrente. Então aqui eu tenho que pensar no seguinte. Pelo resistor vai passar uma corrente que vai chegar em um nó. E quando essa corrente chegar nesse nó, parte dela vai vir para o motor e parte dela vai vir para o Zener.
ela vai se dividir, afinal de contas eu tenho um circuito paralelo. Então eu tenho que pensar o seguinte, qual é a corrente que eu quero que passe no resistor S para que esse Zener funcione e para que esse motor também funcione? Para esse motor funcionar, ele vai puxar, eu tenho que ter 200 mA para ele. E para o Zener funcionar, quanto que eu tenho que ter de corrente para ele? Bom, aqui eu vou ter que escolher uma corrente para o meu Zener. Só que eu vou escolher uma corrente, um valor de corrente que esteja entre 6,1 e 61 mA. Por quê? Eu preciso ter no mínimo 6,1 mA e no máximo 61 mA. Então eu vou escolher aqui um valor de corrente que vai estar bem no meio dessa faixa. Eu vou escolher um valor de corrente que seja igual ao IZ máximo dividido por 2, né? Porque eu sei que é um valor bem central. Então, por minha conta, né, poderia escolher qualquer valor, eu vou escolher um valor de corrente no Zener de 30,5 mA. Por que 30,5? Porque é um valor que está entre o mínimo e o máximo. Poderia ser 10 mA? Poderia. Poderia ser 20 mA? Poderia. Poderia ser 50 mA? Poderia. Qualquer valor entre 6,1 e 61 mA. Então, eu escolhi uma corrente para esse Zener de 30,5 mA. Então, eu estou lidando com uma corrente nesse resistor que vai chegar no nó e vai 30,5 mA para o Zener e 200 mA para o motor. Logo, eu sei que por esse resistor aqui vai ter que passar uma corrente de quanto? A corrente no resistor S vai ser a corrente que vai passar no Zener mais a corrente que vai passar no motor. Então vai ser de 30,5 mA mais 200 mA. Então eu vou chegar numa corrente no resistor de 230,5 mA. Então essa corrente aqui, ó, eu estou lidando com uma corrente de 230,5 mA. Ora, eu já sei o valor do Zener, o N4744. Agora eu consigo achar o valor do resistor. Esse resistor, o RS, vai ser igual a tensão nele, IRS, dividido pela corrente nele, IRS. O VRS, nós já vimos aqui a tensão que sobrou, 9 volts. Né? 24 menos 15 do paralelo, 9 volts. Então vai ser o VRS 9 volts dividido pelo IRS, a corrente que vai passar, 230,5 mA. Como que eu sei que é 230,5? Eu sei que o motor vai consumir 200 mA e eu escolhi 30,5 para passar pelo Zener. E escolhi esse valor porque é um valor qualquer entre 61 e 6,1 mA. Então eu vou dividir agora os 9 pelos 230,5 mA, né? Vezes 10 a menos 3. Essa conta, né? Essa divisão vai me dar um valor de RS igual a 39,04 ohms. Então, em termos de dimensionamento, eu sei que eu vou ter que, para que eu tenha 15 volts, esse motor funcione e possa consumir uma corrente de 200 mA, eu sei que eu tenho que colocar um diodo Zener, um N4744, e colocar aqui um resistor de 39,04 ohms. Então eu sei que se eu montar o circuito dessa forma,
eu consigo regular a tensão de 15 volts para esse motor. Então, entenda assim, o funcionamento a função desse resistor. Além de ficar com a tensão que sobra, o valor dele, 39,04 ohms, é que vai determinar que vai passar uma corrente de 230,5 mA por ele. Sendo que o motor vai consumir 200 mA e vai descer o restante para o Zener, 30,5 mA. Então esse foi o nosso exemplo A. Vamos fazer um exemplo B. Depois eu vou sugerir alguns exercícios para você. No nosso exemplo B, eu tenho aqui para você projetar um circuito que receba 20 volts de tensão e alimente uma fotocélula de 12 volts que consome uma corrente de 100 mA. Então vamos lá, né? A minha fonte, ela é uma fonte de 20 volts, então eu vou desenhar aqui essa fonte de 20 volts. Né? Tá aqui a minha fonte de 20 volts. Eu vou ter uma fotocélula, vou representar aqui como uma carga qualquer. Né? Essa fotocélula, ela precisa ser alimentada com 12 volts e ela vai consumir uma corrente de 100 mA. Essa é a corrente que ela vai consumir. Então, eu quero abaixar de 20 para 12. Então, eu vou ter que colocar aqui em paralelo com essa fotocélula. É verdade que um Zener polarizado reversamente, né? Mas que regule uma tensão de quanto? De 12. Então vamos ver qual é o diodo Zener que nós temos à disposição para nos dar uma tensão de 12 volts. É um Zener de 12 volts, nós temos aqui o 1N4742. Ele é um Zener de 12 volts. E ele vai ter, já pegando aqui o valor do IZ máximo dele, ó, um IZ máximo de 76 mA. Então é esse o diodo Zener que nós vamos usar. Vai ser um N4742. Então aqui um N4742. Esse é o diodo Zener de 12 volts. Então, para um N4742, que tem uma tensão de Zener de 12 volts, nós vimos lá que ele vai ter um IZ máximo de 76 mA. Esse é o IZ máximo dele. E o IZ mínimo dele? O IZ mínimo dele vai ser 1/10, né? O IZ mínimo vai ser o IZ máximo dividido por 2. Está aqui o IZ mínimo dele. Desculpa, por 10, né? Vai ser 76 mA dividido por 10. Vou colocar direto, 7,6 mA. Esse é o IZ máximo dele. Então, tá aqui as informações do Zener que eu escolhi. Mais uma vez, eu vou precisar de um resistor, né, para poder ficar com a tensão que sobra, né, para ficar aqui com a tensão que sobra, e também para controlar a corrente que vai passar pelo Zener e também pelo motor, né? Então esse aqui vai ser o meu RS. Então já especifiquei o Zener, falei que ele é um N4742. Com isso, eu sei que a tensão no diodo Zener vai ser de 12 volts e a tensão na carga, né, na fotocélula, é o que eu queria, vai ser de 12 volts. Então esse resistor, como ele está em série com o Zener e com a carga, né, está em série com esse paralelo, ele vai ficar com a tensão que sobra. E qual é a tensão que sobra? 8 volts. A queda de tensão no resistor vai ser de 8 volts. Ora, eu sei que
quando eu ligar, o exercício me passa a informação de que quando eu ligar, ele vai consumir uma corrente de 100 mA. Se ele vai consumir uma corrente de 100 mA, então aqui, para carga, para fotocélula, eu vou ter uma corrente de 100 mA. Ele vai consumir uma corrente de 100 mA. E aí eu vou pensar no seguinte, qual é a corrente que eu quero que passe pelo meu Zener, porque eu preciso dessa corrente, saber qual é essa corrente para descobrir o quê? Qual é essa corrente. E eu tenho a liberdade de escolher a corrente que eu quero aqui, Só que liberdade dentro de um limite. Dentro de qual limite? Essa corrente, ela pode ser qualquer valor de corrente que esteja entre 7,6 mA, que é o IZ mínimo, e 76 mA, que é o IZ máximo. Então eu vou escolher aqui um valor, por um critério meu, vou pegar metade do valor do IZ máximo. Metade do valor do IZ máximo, vou escolher uma corrente no Zener de 38 mA. Então o meu critério, escolhi aí um valor de IZ 38 mA. Podia ser 10 mA, 20 mA, 15 mA, 50 mA, qualquer valor entre 7,6 mA e 76. Aqui eu tirei da tabela e eu sei que esse aqui é 1/10 do valor do IZ máximo. Então eu vou vir aqui e vou dizer que essa corrente é de 38 mA. Então, se eu estou projetando uma corrente de 100 mA para carga e 38 mA para o Zener, logo eu tenho que considerar que a corrente que vai passar por esse resistor vai ser de 138 mA. A corrente no resistor S, no resistor que está em série, vai ser de 38 mA mais 100 mA. Isso vai dar uma corrente então de 138 mA, que é essa corrente que nós colocamos aqui, certo? E agora eu tenho quem? Eu tenho a tensão no resistor e tenho a corrente no resistor. Então, por lei de Ohm, eu consigo vir aqui e achar quem? O RS. E quem é o RS? Aplicando lei de Ohm, vai ser o VRS, 8 volts, pelo IRS, 138 mA. Então, o RS vai ser igual ao VRS, lei de Ohm, dividido pelo IRS. Então, isso vai ser igual a 8 dividido por 138 vezes 10 a menos 3. Se eu dividir 8 por 138 vezes 10 a menos 3, isso vai ser igual a 57,97 ohms. Vou usar aí 2 casas decimais. Então, o valor desse resistor, pela nossa conta, 57,97 ohms. Então, aqui eu tenho um resistor de 57,97 ohms. É o valor desse resistor. Então, eu sei que para viabilizar esse circuito, eu preciso de um Zener, um N4742 e um resistor de 57,97 ohms. Muito bem. Eu gostaria agora de convidá-lo a fazer alguns exercícios. Então você vai anotar esses exercícios e o primeiro deles é para você projetar um circuito que receba uma tensão de 15 volts e alimente uma carga com 10 volts, sendo que esta consome uma corrente de 150 mA. Tá? Esse é o primeiro exercício. Só que tem um detalhe, para que eu possa corrigir e todos façam o exercício de maneira igual, porque a corrente no Zener você pode escolher qualquer valor entre o IZ mínimo e o IZ máximo. Eu vou corrigir utilizando o IZ máximo, a corrente de Zener
igual a metade do valor do Z máximo, só para que todos possam fazer igual, mas você poderia escolher qualquer valor. Então, na correção, eu vou fazer considerando a corrente no Zener metade da corrente de Zener máxima, certo? Então, você vai projetar esse circuito e dimensionar. No caso, você vai ter que falar qual é o valor do Zener e qual é o valor do resistor, tá? Calcular o valor do resistor. Então, anote a primeira questão. A segunda questão, você vai projetar um circuito que receba uma tensão de 18 volts e alimente um motor de 12 volts 500 mA. E a terceira questão, para essa segunda questão também você vai considerar um IZ máximo igual a metade, um IZ igual a metade do IZ máximo, tá? Você vai fazer essa consideração. E na terceira questão, né, você vai projetar um circuito que receba uma tensão de 30 volts e alimente uma carga de 18 volts 100 mA. A carga consome 100 mA. Também considera o IZ máximo, o IZ igual ao IZ máximo dividido por 2. Então, vamos tentar fazer esses 3 exercícios. Eu vou dar um tempo para você, né? Então, você deve copiá-los, né, aí da sua tela. Tenta fazer, né? Não adianta você só ver a minha correção. Tenta fazê-los, né? Então, tá aqui os 3 exercícios. Tenta fazê-los e aí eu volto na sequência com a correção, tá ok? Então, dá um pause aí no seu vídeo, copie esse enunciado, né? Faça os exercícios e eu volto na sequência com a resposta. Muito bem, corrigindo então os exercícios propostos. O primeiro exercício pedia o projeto de um circuito que receba uma tensão de 15 volts e alimente uma carga com 10. Então, vamos pensar num circuito, né, onde eu tenho uma tensão de 15 volts e eu quero alimentar uma carga qualquer com 10 volts. Né? Então eu quero converter de 15 para 10. Essa carga ela consome uma corrente de 150 mA. É o que está no enunciado. Então, para baixar essa tensão, eu vou ter que escolher um Zener, né? Sempre reverso. Eu vou ter que escolher um Zener que abaixe essa tensão para 10 volts. Eu tenho que abaixar para 10 volts. Então eu vou ter que escolher um Zener que tenha uma tensão de Zener de 10 volts. Vamos ver aqui qual é esse Zener. A gente já pega também, aproveita e pega os parâmetros dele. Aqui, ó, um N4740. O N4740 tem uma tensão de Zener de 10 volts. E tem o IZ máximo de 91 mA. É esse Zener que nós vamos utilizar. Então vou colocar aqui, vou anotar as informações desse Zener. Aqui, então ficou o Zener que tem uma tensão de Zener de 10 volts. Ele é o 1N4740 e o IZ máximo dele é igual a 91 mA. Tá aqui então as informações desse Zener. Então eu sei também que o IZ mínimo dele vai ser igual a 9,1, né? 9,1 mA. Tá aí as informações. Então o N4740. Vou colocar aqui um N4740. Essa tabela ela foi enviada na aula passada para você, né, para você obter as informações do diodo Zener. Então eu vou pegar aqui, vou colocar um resistor em série, né, um RS, um resistor em série, e aqui então ele vai ficar
com 10 volts, né? No Zener eu vou ter 10 volts, 10 volts na carga, né? Que eu vou colocar em paralelo com o Zener, e vai sobrar para esse resistor, né? A diferença para 15 volts. Então, se eu tenho 10 volts nesse paralelo, para esse resistor vão sobrar 5 volts. Agora vamos trabalhar com a corrente, né? Eu sei que essa carga, quando alimentada com 10 volts, vai consumir uma corrente de 150 mA. Essa é a corrente que ela vai consumir. Aqui nós combinamos, né, de escolher um valor de corrente de Zener que seja metade do IZ máximo, né? Então aqui a corrente de Zener, eu vou escolher um valor que seja metade do IZ máximo. Isso para todo mundo fazer, né, igual. 91 mA dividido por 2, eu vou usar o IZ máximo de 45,5 mA. Por que eu estou dividindo por 2? Porque nós combinamos lá no começo do exercício para todos fazerem com o mesmo valor, porque se um faz com 10, o outro faz com 20, o outro faz com 30, não tem como a gente corrigir. Então a gente escolheu pegar o valor da metade do IZ máximo, que é um valor entre o IZ mínimo e o IZ máximo. O importante é isso, que a corrente que eu vou escolher para passar aqui pelo Zener, ela tem que estar entre o IZ mínimo e o IZ máximo. Ou seja, de acordo com o que nós pegamos na tabela, entre 91 mA e 9,1 mA. Então o valor escolhido foi de 45,5 mA. Essa é a corrente que vai passar pelo Zener. Logo, eu vou conseguir achar o valor do meu IRS, a corrente que vai passar pelo resistor em série, né? Então o IRS ele vai ser igual aos 45,5 mA mais os 150 mA que vai para a carga, né? Por ele vai passar a corrente total, então eu vou somar essa corrente mais essa, porque ela vai chegar nesse nó e ela vai se dividir. Então eu faço 45,5 mA mais 150 mA. Isso vai me dar uma corrente de 195,5 mA. Então eu sei que essa corrente aqui vai ser de 195,5 mA. E aí eu já consigo achar quem? O valor desse resistor. Esse resistor vai ser um resistor tal que limite a corrente total para 195,5 mA, para que vá 150 para a carga e 45,5 para o Zener. Então vamos achar esse resistor fazendo o quê? Dividindo 5 volts por 195 mA. Então fazendo aqui e achando o nosso RS, né? Vou pegar o meu VRS, dividir pelo IRS, né? Sempre a lei de Ohm proporcional. Então ficou 5 dividido por 195,5 mili, né? Vezes 10 a menos 3, que vai ser igual a um valor de RS de 25,57 ohms. Esse é o valor do resistor que eu devo colocar aqui. Então esse resistor aqui tem que ser de 25,57 ohms. Então na sua resposta tinha que ter o circuito, o valor do resistor e o código do diodo Zener. Espero que você tenha acertado essa primeira questão. Vamos fazer a segunda questão, e na segunda questão nós tínhamos a seguinte situação. Nós tínhamos aqui, para você projetar um circuito que receba uma tensão de 18 volts e alimente o motor de 12 volts 500 mA. Né? Nós tínhamos combinado também para você escolher um IZ, né, igual ao IZ máximo
dividido por 2, que é o que a gente vai, é a forma com que a gente vai corrigir aqui. Então, da mesma forma, né, pessoal, vamos pegar aqui uma fonte de 18 volts. Então, essa é a minha fonte, é o que eu tenho disponível. Então, eu tenho uma fonte de 18 volts. E a minha carga é um motor. Então, é um motor que, para ele girar, ele vai consumir 12 volts e vai puxar uma corrente de 500 mA, né, meio ampere. E aí eu vou precisar usar um Zener. Vou precisar usar um Zener, e esse Zener polarizado reversamente, ele tem que garantir os 12 volts. Para que eu tenha 12 volts aqui, né, esse Zener tem que ser um Zener de 12 volts. Tá? Então, quem é o Zener de 12 volts? O Zener de 12 volts, colocando aqui na nossa tabela, ele é um N4742. Um N4742, que tem um IZ máximo de, aqui para caber, 76 mA. Então ele vai ser um N4742 que eu vou ter que escolher. Então aqui escolhido um N4742. Então para um Zener, um N4742, ele vai ter a tensão de Zener de 12 volts, o IZ máximo, como nós vimos na tabela, 76 mA, o IZ mínimo dele vai ser o 76 mA dividido por 10, né? 7,6 mA. Então essas são as informações do N4742. Agora eu vou colocar o resistor, né? Preciso desse resistor, senão eu vou queimar o diodo Zener. Coloquei aqui o resistor, o RS. Né? E aí eu sei o seguinte, se eu tenho 12 volts na carga, né, no motor, eu tenho 12 volts também no Zener, né, ele que está regulando esses 12 volts para minha carga, vai sobrar quanto para 18? Né? Vai sobrar 6 volts. Então 6 volts é a queda de tensão em cima do RS. Com isso, eu consigo já agora trabalhar com os valores de corrente. Né? Eu sei que no motor ele vai consumir 500 mA. 500 mA é o consumo do motor. Para o Zener, qual é a corrente do Zener? Bom, teria que ser qualquer corrente entre 7,6 e 76 mA. Nós combinamos de utilizar uma corrente que seja metade do IZ máximo, né? Então, eu vou pegar aqui o 76 mA e vou dividir por 2. Então, nós vamos usar o valor de 38 mA. Tá? De novo, um valor só para a gente ter como referência para todo mundo, para que todos fizessem o exercício com os mesmos resultados. Então, vou considerar aqui 38 mA, que é um valor entre o IZ mínimo e o IZ máximo. Então, aqui eu tenho 38 mA de corrente passando pelo Zener. A corrente que vai passar por esse resistor vai ser a soma de quem? Desses 38 mA mais os 500 mA. Então, o IRS vai ser 38 mA mais 500 mA. Então, o IRS vai ser igual a 538 mA. Essa corrente aqui vai ser de 538 mA. A corrente que vai passar pelo resistor S, certo? Tenho a tensão, tenho a corrente, vou achar o valor do RS. O RS vai ficar com 6 volts dividido por 538 vezes 10 a menos 3. Eu vou ter um valor de resistor baixo porque eu quero uma corrente alta, né? Uma corrente maior do que meio ampere.
isso vai me dar um RS igual a 11,15 ohms. Esse é o valor do RS. Então isso significa que eu vou colocar aqui um resistor de 11,15 ohms, tá? Então, dimensionado, qual é o Zener que eu vou usar? Um N4742. A forma do circuito, né? O Zener polarizado reversamente. E qual é o valor do resistor que eu tenho que colocar aqui. Com isso, eu posso ligar esse motor aqui, que com certeza ele vai funcionar, vai passar uma corrente por de 500 mA por ele, a hora que eu ligar o circuito, vai ter uma queda de 12 volts em função desse Zener, vai passar 38 mA no Zener, e 538 mA pelo resistor em série. Então essa é a nossa segunda questão. Agora vamos fazer a nossa terceira e última questão, onde eu pedia para você projetar um circuito que receba uma tensão de 30 volts e alimente uma carga de 18 volts 100 mA. Então tenho que abaixar de 30 para 18 com um consumo de 100 mA. Então vamos lá. A tensão então da minha fonte é de 30 volts, né? Eu quero alimentar uma carga, então vou representar aqui com um quadradinho. Eu quero alimentar com 18 volts e ela vai consumir uma corrente de 100 mA. Vou colocar um Zener em paralelo, Zener polarizado reversamente, e um Zener que tenha uma tensão de Zener de 18 volts. Então vamos procurar aqui um diodo Zener que tenha uma tensão de Zener de 18 volts. Olha, tá aqui um N4746, ele tem uma tensão de Zener de 18 volts e um IZ máximo de 50, tá? Então ficou aqui um N4746 que tem uma tensão de Zener de 18 volts e um IZ máximo de 50 mA. Então vamos marcar as informações dele aqui, ó. Ficou então um N4746 que tem uma tensão de Zener de 18 volts, é o que eu preciso, né? Regular para 18, onde ele vai ter um IZ máximo de 50 mA, logo o IZ mínimo dele vai ser de 50 dividido por 10, né? 5 mA. Então essa é a corrente mínima. Vou colocar aqui um resistor em série, o RS, né? Tá aqui o RS, e ele vai ficar, bom, se eu tenho aqui então um N4746, ele vai ficar com uma tensão de 18 volts, porque ele tem uma tensão de Zener de 18 volts, que vai mandar 18 volts para minha carga, que é o que eu quero, e a diferença para 30, né, a diferença para 30 é 12 volts no meu resistor em série. Então, eu vou ter 12 volts no RS. Agora vamos ver as correntes, né? Eu sei aqui então que essa carga consome 100 mA, então por aqui vai passar uma corrente de 100 mA, é dado do exercício. A corrente no Zener, nós combinamos de usar metade do IZ máximo. Então a corrente no Zener vai ser 50 mA dividido por 2, vai ser de 25 mA. É a corrente que nós vamos usar aqui, então, 25 mA é a corrente que nós vamos utilizar no Zener. Então aqui 25 mA. Então vai vir 25 mA para o Zener, 100 mA para a carga. Então essa corrente aqui tem que ser de, vou achar o IRS, né? A corrente vai passar no resistor, ela vai ser de 25 mA mais 100 mA.
25 mA mais 100 mA. O IRS, então, de 125 mA. Esse é o IRS. Então, aqui nós temos 125 mA, tá? É o IRS. Fazendo isso, eu consigo achar o valor do RS agora. Eu vou pegar a tensão nele, 12 volts, e vou dividir por 125 mA. Aplicar a lei de Ohm. Então, o RS vai ser o VRS, né, a tensão nele, que é 12 volts. E vou dividir pelo IRS. O IRS, 125 mA. Então, dividido por 125 vezes 10 a menos 3. 12 volts dividido por 125 vezes 10 a menos 3 igual a 96 ohms. Então, o valor do resistor que tem que ser colocado em série com o paralelo do Zener com a carga é igual a 96 ohms. Então, esse resistor aqui tem que ser de 96 ohms. Então, a resposta ficou um circuito assim, com um resistor de 96 ohms, um N4746 e a carga em paralelo. Então, tá aí, ó, você já aprendeu a fazer projeto com diodo Zener. Com isso, você sabe montar um circuito que abaixa a tensão, né, abaixa o valor de tensão para uma determinada carga. Tá? Essa é a função do Zener, sempre de abaixar a tensão. Espero que você tenha acertado esses 3 exercícios. Se você ficou com alguma dúvida, volte lá no seu conteúdo, volte na resolução desses exercícios. Se você errou, refaça os exercícios. É importante que você pratique, não somente me veja fazendo os exercícios, tá ok? Agora, pessoal, sem dúvida, o uso do Zener, ele traz vantagens e desvantagens. Então, a gente abordou praticamente as vantagens dele, né, a aplicação dele. E essas vantagens, né, a principal vantagem dele, né, que nós podemos dizer, é que é um componente pequeno e barato, perto dos outros componentes que também trabalham como regulador de tensão, que nós ainda não vimos, então não tem como a gente comparar, mas eu já posso te adiantar que ele é um componente pequeno e barato. Agora, ele tem desvantagens, e a sua principal desvantagem é que ele necessita, né, de uma boa escolha de um resistor em série, porque a corrente no Zener ela tem que estar entre o IZ mínimo e o IZ máximo, né, entre o IZ máximo e o IZ mínimo. Então, a escolha desse resistor, né, que vai ficar em série com ele, ela tem que ser feita de maneira a garantir o IZ mínimo e o IZ máximo, que é o que a gente trabalhou aqui durante essa aula. Agora, outra desvantagem, essa é uma grande desvantagem, é que ele deve ser usado apenas com uma carga permanente. E o que eu quero dizer com uso em uma carga permanente? Pegando aquele exemplo lá que nós vimos antes da lousa digital, né, onde nós chegamos um resistor de 333 ohms, né? Esse resistor garantiria uma corrente saindo da fonte de 150 mA, né? Que é o 5 dividido por 33,33 ohms, dá 150 mA. Eu venho com 50 mA para o Zener e para a carga seriam 100 mA, que é o que ela precisa para trabalhar, era um pré-requisito. Agora vamos imaginar que por algum motivo eu desconectei essa carga. Né? Ou seja, meu circuito se limita agora ao quê? A uma fonte de 17 volts, um resistor de 33,33 ohms e um diodo Zener. Eu não estou mais consumindo, né, os 100 mA, só que continua passando por essa carga, pelo meu resistor em série, né, pelo meu resistor de 33,33 ohms. Continua passando uma corrente de 150 mA, só que essa corrente ela não tem mais 2 caminhos. Eu desconectei a minha carga. Estou trabalhando com a possibilidade de não ter uma carga permanente. Então, como eu tirei essa carga, para onde vão esses 150 mA? Vão todos para o meu diodo Zener. Tá?
E aí o problema que nós temos, né, nesse caso, né, como ele vai inteiro para o meu diodo Zener, né, o problema é o seguinte: o IZ máximo desse diodo, né, desse um N4742, o IZ máximo, de acordo com a tabela, é de 76 mA. E aí o que vai acontecer? Como aqui nós vamos ter uma corrente de 150 mA passando pelo Zener, o simples fato de eu desconectar a carga vai fazer então com que esse Zener queime, tá? E aí, a hora que eu voltar a carga, eu não vou mais ter os 12 volts, né, sobre essa carga. Então ele vai queimar porque vai passar os 150 mA por ele. E aí, então, não vai ter como. Para utilizar um diodo Zener, eu teria que ter essa carga, né, como nós apontamos, né, inicialmente, eu tenho que ter essa carga e eu não posso tirar essa carga. Porque se eu tirar essa carga daqui, né, ao tirá-la, ela não vai mais consumir a corrente e esse 150 vai passar inteiro pelo diodo Zener, e aí queimando ele, porque o meu IZ máximo é de 76 mA. Então essa é uma tremenda desvantagem, né, que a gente lida com o diodo Zener, né, e aí a gente confirma isso, né, pela própria tabela, né, ó, 76 mA é o IZ máximo desse diodo Zener, então eu não posso ultrapassar. Então, essa desvantagem, né, nós temos realmente que tomar muito cuidado, porque realmente o diodo Zener ele não vai funcionar, ele vai queimar se eu desconectar a carga. Então, aí para esses casos, são utilizadas outras opções que nós temos na eletrônica que a gente não vai lidar agora. A gente vai falar disso quando nós estivermos estudando sobre fonte de alimentação. O componente que pode substituir o diodo Zener é um componente chamado de regulador de tensão. É um regulador de tensão fixo, mas isso a gente vai ver no momento apropriado. Bom, agora eu queria deixar para você uma atividade, né, para você validar a sua presença. Eu peço aqui para você projetar um circuitinho. Nesse projeto eu quero que você faça o desenho, né? Eu quero que você também especifique qual é o valor do diodo Zener que você vai ter que utilizar e qual é o valor do resistor, tá? Então você vai fazer isso nessa atividade então que eu deixei para validação da sua presença, para depois você fazer o upload na plataforma para validar a sua presença. Então tá aí, pessoal, dessa forma nós encerramos essa parte do diodo Zener, onde nós falamos da aplicação, né? Essa é realmente a aplicação do diodo Zener, aplicação prática dele, como que a gente faz para especificar então todos os componentes para a gente poder ter essa regulagem de tensão, né? Quando eu falo de regulador de tensão, estou falando em abaixar a tensão, é o que a gente se propõe a fazer aqui com o diodo Zener. Legal, pessoal? Então tá aí, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido muito bem. Faça o exercício para validação da sua presença. Qualquer dúvida, você volta a esse vídeo. Eu também estou à sua disposição pelo WhatsApp. Legal? Então, pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos.